Já bateu o papo com a Silésia? Não, ainda não. Esperar chamar ela. Pronto. Já dá pra mim ver isso daqui. Acho que dá. Dá pra mim ver daqui. Não é assim, vocês dois estão muito pertinhos. Eu acho que é perto. Isso. Já tá gravando mesmo. Tá bom. Bate mais certinho agora ali. Ô, Silésia, só vai um pouquinho mais pertinho. Aqui, amor, ó, no meio, porque no meio. Dá pra descer bem a Eu? A minha mãe já lembra. Ela tem esse livro. Eu quero uma mini da Silésia aqui bem pertinho. Isso. As duas que já chegamos lá. Deixa eu já entrar com ele. Né? Oi, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ah, que bonitinho ali, ó. Pelo chat aqui, tá? Aham. Interação pelo chat, tá? Vocês podem se comunicar comigo pelo chat, tá? Se tiverem perguntas, alguma coisa, daí vocês podem perguntar para a Pro. Sorte, obrigada, né? Boa noite de vocês. Hã? Tem que colocar máscara? Então tá. Você coloca com a funda. Vai, Júlio, Qualquer tá coisa bem que eu- bonito. Foi correndo para cadê? Não, mas aí se eu entrar mais alguém só aceita, né? Isso. Tá, já tá gravando tudo, o áudio, tá ali no som desativado, tá? Tá. Mas eles estão ouvindo. Tá bom. Então tá, é isso aí. Gente, essa aqui é a professora Silésia, né, que nós chamamos para entrevista. Como nós estamos trabalhando as Olimpíadas de Língua Portuguesa, né, sobre memórias literárias, ela vai contar um pouco da história dela para vocês e também de quando ela participou das Olimpíadas com os alunos dela e ela foi premiada, eles viajaram, né, fizeram oficinas, ganharam prêmios. Ela vai contar um pouquinho das duas situações dela de vida, da história dela e também da participação dela nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Vai ficar gravada, mas quem quiser já ainda fazendo anotações, pode fazer também. Aqueles que não fizeram ainda entrevista com o avô, avó, com um parente, um vizinho, e quiserem depois fazer o texto de vocês sobre a história dela, podem fazer também, certo? Deixa eu permitir aqui, tem gente querendo entrar. E a Silésia, ela já trabalhou aqui na Escola Maria Arnett. Quando a Pro iniciou aqui na escola, em 2015, ela estava se aposentando. Então, a gente trabalhou alguns meses ainda como colegas de trabalho, né? E aí, depois a Pro ficou no lugar dela. E ela também é escritora da Ayla. Olha que legal. Tem texto dela aqui nesse livro, né? A Ayla é a Academia Cearense de Letras e Artes, e ela também vai contar a história, uma das histórias que tem aqui que ela escreveu no livro, que é bem legal. Certo? Podem ficar com a palavra dela, então. Para quem eu não dei boa tarde. Já conheci alguns já identifiquei o pai, a mãe, não dei aula para vocês, mas sou colegas de alguns, pais de vocês. E como a professora já falou, eu trabalhei aqui 30 e poucos anos, tá? Aposentei assim de velhinho. Quando eu saí daqui, estava de bengalinha. Mas hoje estou um pouquinho melhor, estou mais descansada, né?
Como vocês veem na camiseta, eu também, como professor de português, já participei com os alunos da Olimpíada de Português. Naquela época, eu trabalhava com de quinto a oitavo, né? Hoje é sexto a nono, e a gente participou com memórias literárias e com crônicas. E o menino que conseguiu se destacar era um menino que fez uma crônica sobre o futebol à beira do trilho. Então, como é que era um jogo de futebol, tal, uma pelada, assim, num campo de futebol. Ficou bem legal, muito bonito o texto dele. O texto dele foi parar num livro. E nós, como fomos classificados, fomos um dos melhores de Santa Catarina, nós fomos a Curitiba. Só que para chegar em Curitiba, eles fizeram assim, uma volta danada. A gente pegou um avião em Florianópolis, fomos a São Paulo e voltava a Curitiba. Então, a gente viajou bastante da vida. Aí, lá em Curitiba, novamente, o Jonas foi classificado. Aí, nós fomos a Brasília. Aí, foi muito 10. E aí, em Brasília, a gente conheceu artistas que deram palestra para nós, a gente conheceu o presidente da época, a gente fez várias oficinas, conhecemos Brasília inteira, a gente viajou por tudo lá. Então, foi muito legal. E assim, é uma maravilha, muito bom, porque a gente conhece outros lugares. Eu não conhecia Brasília, fiquei conhecendo naquela época, o Jonas também. Né? Nós nunca tínhamos viajado de avião e viajamos naquele período, então foi para nós, foi a primeira vez para mim e para ele, né? Nós dois, assim, com bastante medinho, a senhora que estava uma tremelicada, um agarrava na mão do outro e ficava ali bem quietinho. Então, essas coisas. Mas, para chegar a esse trabalho, a gente trabalhou bastante. Para chegar a ser classificado, foi muito trabalho. Nós trabalhamos desde o princípio do ano, quando a gente começou a viajar, foi em agosto, se não estiver enganado. E o texto que a gente trabalhou é a mesma forma, a mesma receita que a gente aprendeu junto com os alunos na Olimpíada, eu utilizo aqui na hora de escrever o livro. Aí esse livro aqui depois eu vou sortear para vocês. Então, como é que a gente faz o livro? A gente colhe uma história, que é o caso de vocês que entrevistam o pai, a mãe, o avô, alguém colhe uma história interessante. Depois, a gente faz como se fosse uma escultura. A gente faz um esboço e depois vai esculpindo os detalhes. Então, a gente pegou aquele texto da história que cada um trouxe de casa e foi colocando os adjetivos, os comparativos, toda aquela parte de português. E cada vez que a gente fazia, a gente refazia o texto, passava limpo de novo. Professora, a gente passou a limpo não sei quantas vezes, hein? Uhum. E cada vez que a gente aplicava alguma coisa, comparativos, nós tínhamos que passar tudo a limpo. Localização de tempo e espaço, que tem que dar aquela introdução legal, passava limpo. Então, assim, a gente fez várias vezes, exercitou várias vezes. E nesse exercitar a gente aprende. No final, o texto ficou fantástico, nem parecia que era nosso. Não foi só o Jonas que se destacou, teve outros alunos também que ficaram maravilhosos. E de tanto tu esculpir, de tanto tu trabalhar nele, ficou fantástico. Tá? E aí, assim, e a gente chega no final e a gente vê que o texto vale a pena. Então, quer dizer, escrever não é só chegar lá e... Só até pode, tem que até ter um pouquinho de jeito, né? Mas mesmo aquilo tem que trabalhar. Eu me lembro que, acho que foi Mário Quintana, se não estiver enganado, um escritor famoso, que disse que ele publicava logo os seus poemas, porque enquanto estivesse na gaveta, ele ia modificando. Porque toda vez ele podia fazer melhor aqui, fazer melhor lá. Então, é um trabalho bastante cansativo. Não é fácil, não. Mesmo hoje, para a gente que escreve, eu faço graças a Deus, a gente tem o computador agora, não precisa estar passando ali por tudo, né? Mas o Bate vai lá ler. Hoje eu leio, se vocês notarem aqui meu texto, esse aqui é meu churrasco. Eu rabisco nele ainda hoje, porque tem coisas que eu não concordo, eu quero mexer de novo, ó. Olha ali. Se eu pudesse mexer um monte de coisa, olha, eu rabisco de novo. Porque toda vida tu quer melhorar ele. Então a gente sempre vai mexendo. Quer dizer que tem que fazer várias vezes. Não é uma, não é duas, a gente fez. Então, nós começamos a trabalhar início do ano, até julho, que a gente entregou, nós refizemos várias vezes. Tá? Então, é isso. A professora pediu para que eu lesse um trecho daqui. Eu
vou ler um que eu acho mais engraçadinho. É simples. Né? Depois tem um histórico que eu vou dar um toquezinho para vocês depois. Mas tem um, vocês já ouviram falar do Cuíca? A Edna deve ter ouvido falar, porque a Edna morava aqui no Caixás, que ela deve ter visto o Cuíca por aí. Ah, o teu pai também morou sempre por aqui, né? Eu lembro que ele na Próspera, eu também morei na Próspera quando estudava. Eu moro na Próspera. Ah, tu conhece da... Gente, eu vi ele esses dias no Face e eu fiquei encantada. Aquele dia eu falava que ele está vivo ainda, né? Ele está vivo, eu Mas vi. eu não vi mais ele. Eu vi ele no Face, ele completando 69 anos. Na época que ele vivia aqui, andava por aqui, ele era adolescente, devia ter seus 15, 16, 18, não lembro bem, porque acho que nem ele sabe a idade que tem. E ele é uma pessoa deficiente, portador de deficiência intelectual, então ele tem alguma situação. Então ele é uma pessoa assim, que andava na rua. Os pais não conseguiam prender ele de casa, ele andava, ele ia da Próspera até o Balneário Rincão, depois voltava. E aí as pessoas gostavam de indicar, porque ele passava, como ele não era assim bem centrado, ele passava na rua e gritava, Cuíca! E quando ele encontrava a Edna, ele dizia, Tchan, cavalo! Ele dizia para todo mundo isso. E as crianças indicavam, Cuíca, Cuíca! Aí ele corria atrás. Então, assim, ele era uma pessoa que não tinha maldade, tá? Era até preocupante, porque ele andava sozinho na rua, tá? Não tinha maldade. Mas era daquele jeitinho dele, né? Acho que todo bairro, todo lugar tem alguém assim, e que a gente tem que brincar com jeitinho, fazer carinho, tratar bem, porque são pessoas bastante carentes, pessoas que precisam de respeito. Eu vou ler um pedacinho daquele que eu fiz para vocês, uma professora aposentada, já não tem mais olhos. Olha que eu fiz e refiz esse texto várias vezes. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui está o Cuíca. Eu me divirto muito com o Cuíca. E eu vi ele velhinho na foto do Face, ainda bem assim, ó. Doidinho. Ó, gente, aí botou a calça aqui na barriga, assim, ó. Vocês já imaginaram a figura? Era até para ter descrito aqui, ó. É uma coisa que eu não lembrei. De descrever a fotografia. Com a calça aqui na barriga, assim. Não precisa dizer mais nada, né? Então, vamos lá. Zeca Cuíca. Provavelmente o nome dele deve ser José, né? Que eu nem sei. Zeca Cuíca, caminhante da SC 444. Porque hoje a SC tem outro nome, 445 no total. Cuíca! Era bem assim que ele fazia. Cuíca! Era o grito que se ouvia lá debaixo do asfalto. Ele passava com frequência na SC 444, via asfaltada e cortava a cidade de Sara, e cortou a cidade de Sara na década de 70. Eu era ainda muito criança, frequentava as primeiras letras da professora Edna Rabassa, lá na escola básica Antônio João, localizada ao lado da Praça São Donato. Vocês sabem o nome dessa escola hoje? Como é que é? Professora Salete Clóvis dos Santos. E ela já teve um outro nome no tempo que a gente estudava, né? Pessoal que... Tu também estudou lá no Antônio João, né? Assim como a gente chama o Arlete, ele era o Antônio João. Muito bem. Tempos difíceis e de sacrifício. De casa à escola fazia quase 1 quilômetro. Tinha que ir e vir todos os dias, arrastando uma perna débil. Muitas vezes o cansaço e a dor misturavam-se na subida do poço da Altoé. Perna débil porque eu sou deficiente físico, também tenho os meus problemas, né? Uma ação simples e saudável para as pessoas comuns, mas para eu atravessar o asfalto, descer a lomba do Café Wanda, passar pela tafona do tio Angelim e o mercado do Rafael Mazzucchello, transpor com cuidado, recomendado pelos pais, os trilhos do trem. Subir o morro da loja Automar, que dava na praça ao lado da escola. Era um suplício diário. Hoje vocês vêm tudo de carro, né? Não, transporte, escolar. Não, tu vem a pé também? Isso aí. O meu
Beleza. Eu saía lá do Morro do Silvana, ia lá no Saulete. E vinha, olha. E olha, bichichi, hein? 7 anos de idade e pernas para que te quer. Tinha, não, e nem pai e mãe levava, né? Pai e mãe ia trabalhar na roça, a gente tinha que se virar. Sempre arrumava um amiguinho para acompanhar os primos, né? Porque a gente morava numa carrada de primos ali em cima. Muito bem. Convém lembrar que os trilhos do trem eram muito mais desenvolvidos do que hoje. Vocês sabiam disso? Que a estrada de ferro foi muito maior, tinham mais trilhos. Hoje tem uma via só de trilhos, né? Eu lembro de ter 3 vias até. Tinham muito mais trilhos. Havia o trem, ele decaiu. Dizem que no futuro vai voltar. Tinha até trem para viajar de passageiro. Que legal, né? Hoje em dia só passa aquele de passeio turístico, né? Lá no Parque das Nações Chão, né? Tem um pequenininho, né? Minha avó já falou. Aquele... Foi de lá que não moveu para Içara. Se eu não me engano. Muitos de vocês devem ser filhos, netos de ferroviários. Tá aí uma história que vocês podem levantar assim com muito... O meu avô, o meu bis, eu não lembro agora, ele era ferroviário. O Anselmo. Eu lembro. O teu avô é o que deu nome no museu? Isso. Olha só que legal. O teu avô era chefe da estação. Pergunta pro teu pai quanta história que tem do teu avô. Meu Deus. Não, mas o Charles não é filho do Anselmo. Charles é neto do Anselmo, é teu bisavô. Bisavô. Teu bisavô, cara. Então, quanta história que tem, gente. Cada um de nós tem muita história para contar. Tá? Então, vamos lá. Era bem mais desenvolvida que hoje. Naquele tempo, haviam 3 vias férreas cortando a cidade de Sá. Na volta da escola, meio-dia e alguns minutos, dava sempre com o trem parado, cercando o nosso caminho. A Edna passou por isso, Edna. Vocês não imaginam o que a gente contava. O trem ficava parado esperando o outro trem que vinha na mão contrária e trocava de posição na via férrea para continuar a viagem, carregado de carvão. Demorava alguns minutos e quase horas para trocar de trilho e seguir para Tubarão e outro, ao contrário, para Curitiba. E nós, esfomeados, tínhamos pressa para chegar em casa. Os meninos, sempre mais aventureiros, com certeza, né? Nos convenciam a atravessar pulando os vagões. Vocês já imaginaram um vagão de trem carregado de carvão? O vagão era limpinho? Olha só o que a gente aprontava. Como era custoso subir naquelas aquelas altas engrenagens, a perna fraquejava. Muitas vezes parecia não vencer o obstáculo, mas o pior era ficar para trás. Não admitia de forma alguma ter menos condições que os demais enfermos. Esta aventura sempre deixava marcas pretas no branco do uniforme estadual. Quando tu passa no meio do vagão de carvão, o uniforme branquinho ficava... Passava por cima do vagão? Não, pelo meio. Entre um vagão e o outro. Naquelas engrenagens que tem no meio. Passava ali por dentro. Porque ele levava mais de meia hora para trocar. Parado. O trem ficava ali, atravessando. Ele não ficava assim para a gente passar. Ele tinha que ficar lá do viaduto, e o rabo dele ficava aqui, mais ou menos no Cristo Rei. Porque daí o outro era uma bifurcação. O outro que vinha de Tubarão tinha que entrar ali, vir até ali no Cristo Rei, tirar o rabo daquela linha de lá, para ele seguir adiante e esse ir para Criciúma. Então, eles ficavam meia hora mais e a gente morto de fome. Ficava ali parado. O negro carvão não perdoava a invasão do trem. Nem minha mãe perdoava o uniforme sujo. O que acontecia? O que acontecia quando chegava em casa? Apanhava. E o chinelo pegava. Pois é, além de passar todo o trabalho. Veja. O posto de gasolina da Autoé ficava de frente à SC 444. Plantado
colocado ali para atender os viajantes que passavam pelo asfalto. O administrador, o distribuidor de óleo, diesel e gasolina pertencia ao prefeito da época, o senhor José Daltoé, que também fora nosso vizinho. Do outro lado, o posto do lado de cá, do outro lado, em frente ao posto, ficava nos fundos da colônia do Nono João e do Pacífico, do outro lado ficava a colônia, de um lado o posto, do outro lado a colônia de terras, né, das roças do João Pizete e do Francisco, do Tranquilo Pacífico Pizete, que é o nome da escola do Nossa Senhora de Fátima, tá? Ele morava ali. Ali o nono cedeu ao filho primogênito um quadro de terra. Primogênito é o primeiro, mais velho. No qual o tio Antônio construiu uma grande churrascaria sombreada pelas árvores nativas da floresta atlântica. Heróicas árvores sobreviventes até os dias de hoje. Na frente do posto não tem está fechado agora, uma construção grande, Motorola Silvana Mateus, cheio de árvores velhas, né? Essas árvores ainda são da floresta nativa. Nossa. São aquele em cima aqui, ó, descendo a rua da escola, vai dar lá embaixo o posto do Donato. Que é o Tigrão lá que eles falam, né? Tigrão. Onde tem a convivência do político? Não, o não. É desse lado. É o outro desse lado aqui, ó. Desce o... Descendo a rua da escola aqui. Vai, desce, cruza o asfalto, cruza reto. Lá tem o posto de gasolina. Ah, que é o posto, é aqui que é uma subida pro... Silvana. Exatamente. Ali tem as árvores. Não tem um monte de árvores ali? Essas árvores ainda são originais da floresta brasileira. Legal. Do lado da subida pro morro. Não tem... Tinha uma churrascaria grande ali que está fechada hoje, que ela está com problema de construção. E tem umas árvores bem grandes. Essas árvores ainda são da floresta do Brasil, da época dos índios, antes dos colonizadores. Silésio, embaixo dessas árvores, ali naquela casa hoje, tem a vigilância, né? Isso. Agora a gente tem uma casa ali, funciona a vigilância, eles cercaram, né? Mas é ali, nós estamos falando daquele local. E saber que ainda tem árvores originais do tempo da colonização, ou do original do Brasil. Então, 500 anos. Eu não sei porque elas vão se renovando, né? Elas morrem uma, vem outra, mas se tu vê pela altura delas e tudo, porque naquela época eles construíram o restaurante, a churrascaria ali embaixo das árvores, deixaram as árvores, porque os caminhoneiros paravam ali para descansar e almoçar e pegar sombra. Então, vamos lá, vamos avante, vocês vão ver. Tá, eu parei na floresta atlântica. Heróicas árvores que sobreviveram até os dias de hoje. A churrascaria chamava-se Casa Branca, porque ela é branca. E os meus melhores dias, e nos seus melhores dias de cliente, tinha o pátio entulhado de carros e caminhões à sombra do arvoredo. Morávamos logo atrás do gastronômico comércio. Veja que eu estou usando palavras diferentes para falar churrascaria, né? Churrascaria, Casa Branca, agora gastronômico, comércio. A gente tinha que sempre botar essas palavras no meio e aperfeiçoando, botando palavras mais rebuscadas para melhorar o texto, para o texto ficar mais importado. Tá? Então é assim que a gente vai melhorando o texto. Vamos lá. Então, nós moramos atrás do gastronômico comércio, que era apetitoso o aroma da carne assada que vinha com a fumaça das gigantescas churrasqueiras. Já passaram do lado do restaurante que faz churrasco? Ai, que tristeza, que dor! Aquele cheiro. Vocês almoçaram bem? Não tá dando vontade de comer? Não vou desmaiar, não. Era bem bom mesmo, né? Meu marido diz, ai, que pecado. Às vezes escapava, olha só que nós éramos moleques, ó. Às vezes escapávamos para ir à churrascaria, pedir um chiclete ping-pong. A gente não lembra. E a tia Júlia nunca negava. Bons tempos aqueles. Então a gente era malandra, a gente não tinha dinheiro naquele tempo, imagina. E a gente fugia, atravessava uma seca de ananás, que é tipo uns abacaxis assim, mas é bem espinhoso, a gente dava um jeito de furar aquela seca, atravessar por lá,
para ir lá pedir um chicletinho. Aí nós chegava lá e ficava assim, ó, não pedia, era vergonhado, né? O que vocês querem? O que vocês querem? Um chicletinho. Aí lá vinha ela com um punhado de chiclete para nós. Oh, que delícia. E naquela época era ping-pong. Azulzinho. Ai, lembro até, falando agora, lembro até A embalagem. do papel. Azulzinho. Porque era raro ter doces, balas, hoje em dia tem muita diversidade, naquele tempo não tinha. Então era a balinha lá, uma balinha simples e o chicletinho simples. Né? Então por isso que a gente guarda na memória. Hoje a gente nem guarda mais, porque é tão diferente. Então vamos lá. Esse era o cenário do entorno do dito asfalto, formado pelos dois comércios, divididos pelo cruzamento da via estadual, que era asfaltada, e a rua Nereu Ramos, que estava em formação. O resto eram só roças. Vocês sabem onde é que fica a rua Nereu Ramos? Aqui é a minha casa. Essa rua aqui atravessa o asfalto, vai lá no Lúcia de Luca e agora está indo lá no Teresa Cristina. Eu vou mandar a expulsão sobre o monte direto, né? Nessa rua? Não, pra novo, vai pra Lúcia de Luca e só sai direto. Vai sair lá no Silvana, lá embaixo. Tu mora no teu avô, mora no Silvana? Eu vou morar no morro do Lúcia de Luca. O meu outro avô mora só 5 depois. Nossa, então eu te conheço, deixa eu te encontrar por lá. Conversa. Então, para vocês verem que tudo isso faz parte do dia a dia, não só meu, das minhas memórias, mas do dia a dia de vocês também. E que tudo isso vocês podem trabalhar também nas histórias de vocês. Então, eu nem vou falar, porque deixa eu te contar uma fofoca. Cá entre nós, eu conheci um senhor, eles chamavam ele de Manuel Mentiroso. Por quê? Mentira. Ele contava histórias, a gente nunca sabia se era verdade, era mentira. Quem é o Manuel Mentiroso, Edna? Ai, é o pai da minha vizinha que eu esqueci agora. Tu não é filha dele? Tu não é filha do Manuel? Olha, eu pensei que fosse irmã do Diomário. Não, Diomário não. O Mané Mentiroso tem o Diomário e depois tem a filha dele que mora na minha rua também. A Rose, né? Que trabalhou na escola. Isso. Eu achei que fosse parente dele. Não, tem vários filhos assim ali, ela, né? Aí ele contava muita história, gente. A gente nunca sabia que era verdade, que era mentira, né? Então era assim, ó, gente, ele é um contador de histórias. Era um poeta. Gente, ele criava causos e histórias fantásticas. Então a gente tem muito disso aqui, Eu né? lembro que ele ia no mercado e fazia as compras dele, sentava com as cadeirinhas, né? Na frente ali dos caixas e ficava ali Conversando, contando os causos dele. Então ele sempre tinha uma resposta para tudo. Eu me divertia com ele, porque ele sempre ele saía de fininho em tudo. Olha, ele era esperto. Então é um poeta, como diz a professora. Um poeta. Bom de lábia. Bom, o Anselmo já está viajando lá no museu, está lá no trem, né? Ele está viajando, assim, ó. Então, o asfalto trazia todo tipo de indivíduos curiosos. Dentre eles, quem mais me marcou foi o Zé Capoíca. Ele não vinha motorizado em nenhum carro, moto ou caminhão. Ele vinha a pé, passava pelo asfalto, sem pressa, e ia adiante. Para onde? Ninguém sabia, pois não tinha rumo certo. Apenas ia. E no final do dia, ele voltava. Para cada um que encontrava à beira do asfalto, ele os cumprimentava do seu jeito, com a frase um tanto ambígua. Não dá para saber se era uma declaração de apreço, quer dizer, de carinho, né, apreço, ou um insulto gratuito. As insanas palavras proferidas aos transeuntes desconhecidos geravam, a princípio, muito espanto. Logo caíam no riso,
pois nada dele fazia sentido. Te amo, cavalo! Ele encontrava e dizia, te amo, cavalo! E, não sei, e outras palavras que ele falava, assim, não dá nem para falar. Zeca Cuica, de fato, onde é que eu perdi? Eu perdi o Zeca Cuica. Aqui tinha um cavalo. Enquanto passava pelo acostamento do valoroso asfalto, gritava em alto e boníssimo som. Cuica! Parecia uma buzina de trem, né? Ele ia gritando. E é alto, gente, que eu morava lá no morro, lá em cima, a gente escutava, de longe. Cuica! Lá ia ele. Avisava todos pelo caminho que ele estava passando. Minha mãe dizia que o Zeca Cuica era nosso parente. Aí eu ficava mais apavorada ainda, né? Que pertencia à família do bairro Próspero de Criciúma, onde viveu meu bisavô italiano, Francesco Pietro. O Zeca Cuica era tido como um jovem louco e perigoso, apesar de nunca ter atacado quem quer que seja. Muitas crianças o indicavam e ele corria atrás, mas não passava disso. Ele dava aquele carreirão na gente, né? Na gente não, porque eu nunca indiquei ele, tá? Eu era bem educada com ele. Indicar, assim, Indicar. Provocar. Dizia assim, ó, cuica! Estava provocando, aí corria atrás. Indicar, é uma palavra também portuguesa, né? Naquela época, horário de ônibus era muito difícil, né? Era um ônibus que ia e uma que voltava e deu. E os meus pais moram lá em Coqueiros. Eu morava em Coqueiros. Um dia ele entrou no ônibus e eles não tiraram ele do ônibus. Eles respeitavam, né? Aí ele foi, mas é a última linha do ônibus. O ônibus foi lá para esse luz e não voltava, só voltava no outro dia. Gente! E aí ele foi, quando chegou próximo da casa dos meus pais, fizeram ele descer do ônibus. Tadinho. E aí ele ficou totalmente perdido, porque ele não sabia como voltar. Só que a minha mãe, a família dela, tinha irmãos na Próspera. E já conheciam ele? ele? Eu sou da Próspera, conheço o Cuica da Próspera. E eu estive na casa dos meus avós, então meu tio chegou lá e levou ele de volta. Mas de carro? De carro, na época. Mas as pessoas, assim, ó, ele ficava de dia na rua, então alguém dava refeição, os almoços, janta, café. Acho que ele passava nos postos de gasolina, alguém sempre cedia, né? Naquela época não tinha restaurante, bar no posto de gasolina, era difícil, mas alguém tirava o cafezinho da dava para ele. Ele nunca passava apertado, as pessoas alimentavam, cuidavam dele. Porque sabia que ele não era daquele jeitinho e a gente não tinha maldade também, né? Inofensivo. Naquela época, eu vou falar, naquela época não tinha hoje, assim, educação para essas pessoas, não tinha nada disso, eles ficavam tadinho largado, né? Então, vamos lá. Gente, perdi o Cuica, tá aqui. Zeca Cuica é tido como jovem e tal. Confesso que eu morri de medo do Cuica. Aliás, a maioria das crianças daquela época o temiam, mas isso não as impediam de incomodá-lo e depois correr chispados. Porque era essa a diversão, principalmente os guris, tá? As meninas eram mais quietas. Também todo mundo indicava com ele, também, todos que indicavam com ele, eu perdi uma frase. Voltando lá em cima. Quem não tinha medo quando o pequeno do Cuica? Afirma no Face o escritor e nosso colega da área, o Nabor João Teixeira. O Nabor mora aqui do ladinho, ele também conheceu o Cuica. Aí outra pessoa fala, também todo mundo indicava com ele, viam ele de longe e já gritavam, Cuica! E ele ficava bravo, mandava tomar naquele lugar. Ele era bem desbocado. E então fazia algum gesto meio, não, obsceno, assim, não tem? Fazia algum gesto muito louco. E ressalta Ieda Pavê ao ver a foto dele no Face. Ieda Pavê ainda exclama surpresa. Cuica?
já foi atropelado uma vez na Avenida Centenário, em Criciúma. E ainda está vivinho da Silva, saudade do Cuíca. Por mais que o pessoal indicava ele, brigava com ele, ainda assim, né, sentia falta. Eu também, quando eu vi ele na foto no Facebook, eu fiquei admirada. Assim, meu Deus, quanto tempo! Zeca Cuíca, de fato, devia ser portador de algum déficit intelectual. Mas, para os anos 70, poucas pessoas como ele tinham o privilégio de procurar um diagnóstico ou de ser atendido numa entidade especializada. Graças a Deus hoje tem, né? Ele era simplesmente largado na rua para zanzar por onde lhe desse na veneta. De certo, a família lhe rendia pouco total abandono, pois devia esperar que no fim do dia ele retornasse à casa são e salvo. O que nem sempre aconteceu. Tá? Nesse caso ali da Edna, né, que ficou perdido. Cuíca era muito jovem e ingênuo, e nas ruas ficava à mercê de todo tipo de perigo. Imagino vocês na rua. Já pensou? Andando por aí, andando longe de casa, né? Desde o indivíduo mal intencionado, a correria dos automóveis nas estradas recém-asfaltadas. Imagine vocês qual foi a minha surpresa em encontrá-lo no Facebook. Retratado por Júlia Matiola, possível moradora do bairro Próspera, comemorando ali os 69 anos de vida do saudoso peregrino. Zeca Cuíca foi uma das figuras que mais marcou nossa infância, junto com a abertura daquela inusitada via asfáltica que corta a cidade de Içara e leva a população da região carbonífera a desfrutar o frescor das águas atlânticas no balneário Rincão. Vocês viram como uma historinha do dia a dia pode virar um texto literário? É só questão da gente trabalhar nele, mostrar. Então, eu trabalhei com o Zeca Cuíca e aproveitei para botar a história da via asfáltica. Aproveitei para falar do trilho do trem, do Antônio João. Então, a gente aproveita para deixar marcado no livro um pouco da nossa história, das nossas memórias. E os pais de vocês, os avós, devem ter muita coisa para contar. Uhum. Professora, era isso? Bem legal, né? Muito obrigada, Silésia. Ai, não podemos esquecer que vai mostrar a aula da Ayla, bem chique. Falando isso, ó. Depois que eu me aposentei, participei da Olimpíada de Português, a gente fica assim entusiasmado em escrever. Esse aqui já é o terceiro livro que eu participo. E lá na Ayla a gente tem um uniforme, assim, né? Porque a Academia de Letras é chicosa. Daí a gente veste essa túnica, assim, nos momentos, assim, de festas ou de alguma celebração, né? É um uniforme. Como vocês têm uniforme, né? Nós também. Pra gente ver as roupas de quando se forma, enfim. Do quê? Quando se forma, a faculdade tem a De formatura? Eu já acho mais parecida com a capa do Harry Potter. Olha aqui, olha só. Olha que chique. Ó, aqui, ó. Daí quando a gente vai para alguma cerimônia oficial, falta a farinha mágica. Espera que eu vou tirar foto. Aí quando a gente vai para alguma parte oficial, a gente tem uniforme. E aí a gente vai. Ó, o livro aí, a cor da roupa? Olha que lindo. Ó. Nossa, muito chique. Chique, né? E é bem simplesinha, né? A roupa é só porque a gente copiou de algumas outras, a gente fez uma mesclagem. O azul é porque na época que a academia foi criada, a Içara ainda pertencia, o Rincão pertencia a Içara e do mar. E o artista que fez o nome Ayla, achei que não aparece. A gente vai ver, o artista que fez a Ayla, o L, o A, os dois A's parecem uma vela de bar, porque a gente escolheu justamente por causa de Içara, a cor de Içara, a bandeira e do Rincão. E hoje em dia, até hoje, ainda a academia ainda abraça Içara e Rincão, porque Rincão ainda não tem academia. Então, nós ainda trabalhamos com o pessoal de lá. Aqui também tem artistas do Rincão também. E tem vários aqui, se vocês forem olhar, que tem 25. A academia tem em torno de 30, mas
só 25 estavam disponíveis, né? Alguns faleceram também, a gente sabe que isso vai. E eu quero fazer um sorteio aqui, para quem está em casa e para quem está aqui. Ó, ela vai fazer um sorteio de um livro. Vocês coloquem o nome de vocês e a turma aqui no chat para eu anotar, porque alguns estão o nome dos pais, né? Ali. Olha que chique, ó. Gente, no meu tempo não tinha essas belezuras assim, né? A facilidade, né, de conversar com quem está em casa. Tecnologia, né? Aqui vou anotar o Gabriel. Ai, olha, sinceramente, também. Mas a gente tem que... Uma conversa, né? A gente tem... também acho legal. Eu dou aula de italiano, então o pessoal queria fazer uma live. Disse, não. É melhor a gente conversar, a gente leva um cafezinho, a gente come um biscoitinho, olha, a gente fica de boa. Aí a professora depois vai fazer, então, aqui o sorteio. E aqui tem vários textos. Nós somos 25 escritores. E aqui tem professores que já trabalharam aqui. O Henrique já trabalhou aqui no Arlete, o professor Henrique Ferraz, né? Ferraz, né? O Tamir da Agostinho. Tem aqui o Anthony Nova aqui. Lá do Dembosque. Ele foi premiado na última Olimpíada de Português. Só que ele estudava numa escola de Na Jorge da Cunha ele estudava. Ele estuda lá ainda. Eu acho que ele mora no Dembosque, mas estuda lá porque é mais fácil para Criciúma do que vir para cá, né? Estudou? Então, ele também tem uns textos dele muito bonitos aqui sobre natureza e tal. E nós temos vários, ó. Gisel, Henrique, deixa eu ver o que mais aqui. A dona Iedila da Matés, que já veio dar palestra para vocês. Ela tem um monte de livrinhos infantis. Não conheço. Não conhece? Eu comecei a estudar no passado e mal teve aula. Pois é, né? Verdade. A dona Iedila escreveu aquele, como é o... a Jubiraca do Biso. Uma caminhonetezinha louca. E depois tinha... Não, a Geralda do Biso. A Geralda. A Geralda era uma Jubiraca, mas era a Geralda, o nome da caminhonete. Mas tinha até nome naquela época. Um passeio de praia que ela fala do Jota, que foi para a praia e quase morreu afogado lá, e depois tinha medo do mar. E ela tem Pais e Filhos, Adolescência, tem vários livros. E ela já está fazendo outros, gente. E depois que pega gosto... Temos que chamar ela também. Era uma caminhonetezinha, chamava de Gerarda. Não, o nome do carro. Então me faz pergunta difícil. Vocês me gostam de marca de carro. Eu não conheço essas coisas. Uma chegadinha na biblioteca e pede um livro, leva pra casa para ler. Ela tem um livrinho. Ela descreve, né? Daí tem... tá aqui o Anthony. Deve ser teu parente. Tu é Machié, tua mãe é nova, né? Minha mãe tem o quê? Sobrenome. Teu pai é Machiesque, né? E a tua mãe é? Mila. Mila. Confundi com 9. Tudo polonês. Beleza, cada história de polonês que dá para contar. Comidas polonesas, Mateus, as rezas polonesas, a folclore polonesa, aqueles ovos de Páscoa que eles fazem, aqueles casquinhos de ovo entrando nas árvores, com alemão polonês, fantástico. Agora eu só vou recortar os papaizinhos ali. Enquanto ela vai ver, eu vou descrevendo aqui os escritores aqui. Esse aqui, ó. Coloca o número de uma tanto e alguém diz o número. Eu boto o número ali e alguém fala, eu falo, a Edna fala ali. Tá bom. Aqui, esse aqui é um senhor, esse aqui é o seu Cisério Neote. Ele era um senhor mineiro, e ele com 30 e poucos anos, parece que não lembro, caiu uma pedra gigantesca em cima dele na mina, e ele ficou na cadeira de rodas. Ele quase morreu, tá? E ele, depois que ele gostava de compor música, ele faleceu já. E ele escrevia muitos poemas. Ele tem 2 livros de poemas com CD, escreveu o Hino do Rincão. Então, uma pessoa assim, fantástica. E também aposentou-se antes da hora e resolveu escrever. Isso aí é para nós meninas, quando aposentar. Esse é o Jonas, jornalista. Jonathan, ele também escreve, né? Jonathan Jeremias. É o nome dele? Jonathan. É o xará e eu vi Não é Jonathan.
Ah, Eu sei lá, esse é Mas é meu apelido, você tem esse esse aqui é. esse é o Edinho da Você Rosa. fala, Jonathan. Ele representa a cultura afro, escreve sobre os afros, escreve bastante da história das famílias africanas, dos negros de Sáfrica. Representa essa parte. Aí eu queria molhar o dedo, mas não dá. A dona Edith Lodete, e era cunhada da dona Arlete, que é o nome principal de vocês. É. A dona Edith também cantou muitos anos no coral, escreveu vários livros sobre a história do coral. Aqui depois tem mais. O Eduardo Gonçalves da Próspera, esse não conheço muito bem. Olha, gente. Nossa, que agonia! A dona Elza, que tem vários livros de história dela aqui na biblioteca de vocês. Dona Elza de Mello, escreve bastante sobre a história de Sara. Mora na Sagafunda. Mora na Sagafunda. Esse é o Gesiel Gonçalves, professor de história, já trabalhou aqui na Vila Nova. No Arlete ele trabalhou também, numa época dava aula para os adultos à noite. Ele trabalhou. Então, hoje ele está trabalhando na quarta linha, se não me engano, em Siderópolis. Então, ele está no Criciúma. Mas é nosso daqui. Esse aqui é o músico, o Arlan de Fávio. Ele era coordenador da cultura de Sara. Professor de música e compõe, né? Todo músico é um poeta, né? Olha o professor que deu aula aqui para vocês. O Henrique. O Henrique. Não conheço. Ele deu aula de música? Teve há uns 2 anos, né, Edna? Teve um contraturno. É. Antes da pandemia. Tudo antes da pandemia. É. Queria tanto trocar de olho. Depois da pandemia, vai. Tchau. Antes dos 18 para frente. Né? Eu tenho as crianças lá da catequese. Qual é a edição desse livro aí? Esse é a terceira. Não, a edição é a primeira, né? Mas esse é uma coletânea. A gente já fez 3 antologias. Essa é a terceira antologia. Saiu em que época? Saiu. Esse aqui está como 2020, mas ela foi sendo gráfica agora em fevereiro. Tá? E tudo por causa da pandemia. Porque o Henrique também faz. Ele está conosco, né? Aqui a Jaine Schoffer, ela é de Sombrio, na verdade, mas está tentando coral de Sara, participa de gente. Então, lá ainda tem escritores da região. E são pessoas que moram ou trabalham em Sara. Tá? Então, alguns que já moraram aqui ou só trabalharam aqui, tem uns que já saíram e voltam. Porque assim, o professor trabalha aqui e trabalha lá, né? A Jaine faz parte do grupo do coral de Sara. Então, varia bastante. O Josimar, que é marido da dona Elza, ele gosta de contar memórias. Ele conta as memórias da mineração, as molecagens, as coisas que eles faziam na mineração. Gente, tem cada coisa. Menino sempre faz mais molecagem que a gente, né? Como se nós fôssemos santos. Mas somos mais comportadas. A Kelly Simone Pacheco, também aqui conta. Hoje ela está morando em Criciúma e trabalhando em Morro da Fumaça. Ela se efetivou em Morro da Fumaça e se obrigou a morar em Criciúma para facilitar ir para lá. A Fátima Pavei, também professora, ela já deu aula aqui no Arlete. Já deu aula há muito tempo atrás. Está preparando para o livro. Está. Ela está sempre. Agora está preparando a história da Sara, né? Essa aqui, a Maíra. A Maíra, gente, se vocês conhecessem a vida dela, vocês iam dizer que vocês estão no céu. Ela morreu com 21 anos. Não, 22. Ela acho que recém tinha feito 22. Mas ela tinha um aspecto de 80 anos, a carinha dela toda engadinha. Ela tinha uma doença, e eu tenho um nome complicado, mas é uma síndrome de envelhecimento precoce. Ela, com 15 anos, já parecia uma senhora de 60, 70 anos. Ela lançou seu primeiro livro, ela começou a fazer lá no Dime, no Lírio, e foi terminar aqui no Salete Scott, e aqui ela lançou o primeiro. Depois, pouquinho antes de morrer, ela lançou o segundo. Ela já estava cega por causa da debilidade, do envelhecimento do corpo dela, da doença. Ela, quando ela morreu, ela tinha aspecto de 80 anos de idade. E a gente pensa que a vida é brincadeira, mas tem tanta coisa na nossa vida que a gente tem que valorizar. E ela lia, escrevia, começou a fazer faculdade, depois não continuou porque ela ficou cega. Então, assim, uma pessoa... Uma família bem humilde.
bem simples, bem pop, mas assim, gente, ela escreve com tanta riqueza, tem uma linguagem literária tão linda. Imagina se essa pessoa vivesse mais. E olha, ela faleceu com 22 anos. Até o primeiro livro dela a gente fez com assim, a capa dele para sentir uma parte mais alta, para ela poder sentir que ela, né, ela estava totalmente séria. Esse é o presidente da Academia de Letras, ele é professor e enfermeiro, e ele escreve bastante sobre o dia a dia, ele gosta muito de escrever para criança, né? É o Marcionei Fernandes. Nosso presidente, que não está aqui hoje, ele é efetivo em Criciúma. Dona Zélia Reus, Dona Maria Zélia Reus. Zélia Reus. Tu é Reus, Jonas? Olha, meu parente. Porca miséria. Falar nisso, a Dona Iete está escrevendo o livro da família Reus aí. Eu ajudei a escrever uns textos da família Reus lá. Até do Dom Pedro I ali, que eu não acabei não falando, mas quando Dom Pedro é imperador do Brasil, ele veio aqui para o sul a cavalo. Ele foi até o Rio Grande do Sul, estava passando para conhecer suas terras. Não tinha estrada, ele vinha pela beira-mar. E ele passou pela terra dos réus. Os réus eram ricos, tinham muita terra. Rapaz, vai ver toda a herança lá. Eles eram chamados Seis Maria, que era aquela imensidão de terra que o Império dava para as pessoas colonizarem aqui. Daqui a pouco vai sair o livro dos réus. Leia. Conheça a sua história. Verdade. Suas raízes, Jonathan. Se for, né? Vai que é outro réus, né? Outra família réus. Às vezes não tinha outra, meu gato. Aqui nessa região é só essa. Assim como o Pisete a minha, tudo que falar de bem e de mal, eu já sei que você está falando da minha. Você é Pisete também? Tu não é Pisete também, né? Não, eu tô falando da Zélia. A Zélia é réus. A Dona Iede da Mateste também é réus. Ela tem o sobrenome Cardoso, do pai, mas a mãe é réus. Esse é o Nabor João Teixeira, mora, eu acho que é na rua de baixo, aqui do ladinho. É marido da senhora que era merendeira aqui da escola, dona Marli. Lembra da Marli? Marido dela. Estudioso, já viajou por tudo procurando dados sobre a história do Brasil. Deixa eu ver, agora estamos chegando nos finais. A Priscila já foi aluna do Arlete. Nossa. Eu não cheguei a dar aula para ela, eu dei aula para a irmã dela mais nova. Mas ela foi aluna nossa do Arlete, já se conhecia desde aquela época. Então ela tem uma imensidão de livros escritos, ela trabalha com editoras, então ela escreve para várias antologias. E ela é daqui, legal, aluna do Arlete. Quem sabe um dia vocês também vão estar num livro da Ayla. Essa é a Sandra Lorete, professora também de língua portuguesa. Ela é aposentada do Estado e está tirando agora o tempo para cuidar de netos e escrever. Legal. A primeira netinha dela nasceu agora, está faceira. E a última aqui, adivinha quem é? Você. Que começa, que nome começa com S? Por isso falou, né? Quem será? Euzinha. Silésia. A última da lista. São os 25 escritores. Então, vocês têm um E o sorteio? de obras aqui de sala. E na biblioteca tem 3 desses. Tem esse, tem o número 2 e tem o número 1. Tudo parecido. Mas eu não sou sortudo. Oh, todinho. Então, Mentaliza aí, pensamento positivo. quem vai levar, enquanto isso, eu vou fazer uma dedicatória. Tá. São um para eles daqui e outros para os de casa, né? O outro para o de casa, né? É isso? Eu trouxe um. Tu trouxe um? Tá, juntando todos? Eu trouxe um. Então deixa Porque eu... cada um de nós tivemos facilita 10 livros. O nosso livro, esse livro aqui foi feito em convênio com a prefeitura e ao Banco Sicredi, e o nosso objetivo era distribuir. A gente distribuiu para as escolas todas, né? Só falta o Estado agora. Vou fazer uma dedicatória, um autógrafo. Edna, fala um número então, já que faz ali no fundo. Tem aí De 1 a 17. de 1 a 17. Ó, atenção. De 1 a 17 Tchan, 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 tchan. Usa os dedos, Jonas. Tchan, 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 tchan. 9. Larissa Donari. Ah, Tá aqui, ó.
E a gatinha daqui tá em casa. Tá em casa. A Larissa Donari que ganhou o livro, Larissa. Faz uma fotinho dela fazendo a dedicatória para Larissa. Tá. Então, eles estão mandando palminha para Larissa que tá ganhando Hoje é dia 2, né? 2. Bem. Tem gente saindo da aula, pode sair? Deixa eu ver, Larissa. A gente não consegue ver aqui a câmera. Carinho, Larissa, abre o vídeo. Abre o vídeo, Larissa, pra gente te ver. Eu quero te conhecer. Larissa, tá aí? Tô. Ó. Deixa-me te ver, deixa-me te ver. Ah, esse aqui, ó. Ai, que bonitinho. Larissa, ó, esse livro é teu. Faça bom proveito, leia bastante. E quem sabe vocês vão para a Olimpíada de Português também, assim como eu fui. Legal. Parabéns, Tati. Parabéns. Faça bom proveito, Larissa. Legal. Pessoal, tá vendo o que é fazer o Tem gente saindo da aula, pode sair? Precisa colocar as ideias no papel, depois ir escrevendo, arrumando, remodelando, reescrevendo de novo, apagando, fazendo um bom texto. Usando e abusando das palavras. Isso. E da imaginação também. Hoje a Pode gente sair da aula? fazendo no computador, a gente vai lendo. Eu tenho um livro, agora eu estou escrevendo um livro, já está com 300 e poucas páginas. E cada vez que eu leio, eu mexo alguma coisa, vou mudando, a gente vai botando alguma coisa, vai mexendo, porque assim, é o legal do computador que pode refazer, né? Antigamente, eu sou do tempo da máquina de escrever, você já viram a máquina de escrever? Tu errava lá no finalzinho da página, jogava tudo fora e começava tudo de novo. Então, outro dia eu estava lendo a palavra, eu falei assim, eu vou bater no computador. Na verdade, a gente digita, né? Bater no tempo da máquina. A gente batia de verdade, porque tinha que fazer força para a letrinha ir lá e bater na fita e deixar a impressão no papel. Olha, não era fácil, era bater. Exercício. Naquela época tem que fazer curso, né, da datilografia. Gente, obrigada pela oportunidade. Boa sorte para vocês. Na verdade, é bastante empenho, tá? Porque sorte não adianta na Olimpíada, tem que ter empenho. Da escola pra ti. Muito obrigada por ter aceitado. Depois me manda algumas fotos para mim poder prestar botar, divulgar. Quero ver se faço uma matériazinha também para fazer. Legal. Muito legal. Obrigada, Silé. Posso abrir? Posso abrir? Obrigada, né, por estar aqui, por estar com o tempinho, por estar conosco. Verdade. Compartilhando um pouco da sua história, né, do seu trabalho, né, enquanto leitora e autora, né, que é muito importante. Fica à vontade, venha mais vezes a nossa Com certeza, Xixi. Eu fiz a minha vida, eu vivi aqui muitos anos no Arlete e a gente deve muito à escola. A escola, os alunos, os professores. É bom ver os nossos sucessores, né? Olha a responsabilidade. A gente queria rasgar, mas... que coisa mais linda! Rasguei para dar sorte. Obrigada, gente. Obrigada. Vou guardar com muito carinho, vou lembrar sempre de vocês. E vocês também vão lembrar sempre desse momento agora, né? Escrever as memórias literárias de vocês.
Quem sabe a gente, vocês não vão para Brasília, não manda uma foto de lá, então, olha, nós estamos em Brasília. Acho que sim. Pensamento positivo, né? Vontade. Ué, Tina, tu pode tirar uma fotozinha? Eu já vou só para me despedir deles aqui. Tchau, gente. Tchau. Até. Beijão. Se precisarem de outros escritores, vocês só dão um toque. Fácil. Dentro do projeto nosso, Eu acho que não. está. Os sarais, eles palestram, não tem mais. Legal. Não precisa ser presencial, pode ser da casa deles, pode ser de vídeo, depende do escritor, né?